Você já sentiu que sua bondade o torna invisível? Que você é apenas uma decoração conveniente na vida de outras pessoas? Por que aqueles que dão tudo muitas vezes ficam sem nada, enquanto aqueles que você considera maus e egoístas levam o prêmio principal? Você está cansado de engolir ofensas e chamar isso de paciência? Você está cansado de ser o cara bonzinho que ninguém leva a sério? Para entender essa paralisia, devemos olhar para os projetos mais sombrios da alma humana, deixados para nós por Carl Jung. Ele nos ensinou uma lição cruel, mas necessária. Jung deixou um aviso assustador. O que você chama de sua santidade, na verdade, pode ser sua máscara mais perigosa. Ele afirmou: se você não é capaz de crueldade, você não é bom. Você é apenas inofensivo. E ser inofensivo não é uma virtude. É covardia em uma embalagem bonita. Durante a próxima hora, não vamos apenas analisar esse problema. Vamos dissecá-lo. Vamos destruir o mito de que fraqueza é moralidade. Você entenderá a diferença fundamental entre um coelho inofensivo e um guerreiro bom. Você descobrirá por que sua alma exige que você crie presas e por que você precisa de um monstro interior para ser um homem verdadeiramente confiável. E, o mais importante, você verá o caminho para sair dessa gaiola de obediência. Se você está pronto para encontrar sua sombra para ganhar verdadeira força, nossa jornada para as profundezas começa. Agora mesmo. Vamos parar. Respire fundo. Vamos deixar o barulho lá fora e falar sobre o que acontece quando você fica sozinho consigo mesmo. Sobre aquele silêncio que surge quando você tira a máscara de boa pessoa. Você conhece essa sensação. É uma sensação pesada e pegajosa de injustiça que vive em algum lugar na região do plexo solar. A vida toda você seguiu as regras. Disseram a você que existe um contrato não escrito. Se você for conveniente, se for generoso, se esconder seus espinhos e nunca levantar a voz, o mundo o recompensará. As mulheres vão amar você pela sensibilidade. Os chefes vão valorizar você por nunca dizer não. Os amigos vão respeitar você pela lealdade. Você cumpriu sua parte no acordo. Você foi perfeito. Mas a recompensa nunca veio. Em vez de respeito, você recebeu indiferença. Em vez de paixão, uma frieza educada. Você se descobriu em um papel estranho. Você se tornou um personagem de fundo na própria vida. Um NPC cuja tarefa é ajudar os heróis, entregar munição, ouvir reclamações, concordar e desaparecer quando não precisam mais dele. Lembre-se desse gosto, o gosto das palavras que você engoliu para não balançar o barco. Quantas vezes você disse não foi nada, quando por dentro tudo gritava de dor? Quantas vezes você concordou com planos que odiava, apenas para não ver decepção nos olhos dos outros? Isso não passa sem deixar marcas. Cada ofensa engolida é uma gota de veneno. Você aprendeu a sorrir com tanta habilidade que ninguém, nem mesmo os mais próximos, percebe como você cerra os dentes até ranger. Esse sorriso trava o maxilar. Tornou-se um reflexo, uma reação de defesa. Mas dentro dessa bondade cresce um vazio. Você sente como sua personalidade é apagada, dissolvida nos desejos de outras pessoas. E a pergunta mais assustadora que você se faz no escuro é: se eu faço tudo certo, por que me sinto tão usado? Mas antes de começar a se culpar por fraqueza ou falta de caráter, escute-me com muita atenção. O que está acontecendo com você não é culpa sua, não é um defeito do seu caráter, e certamente não é um sinal de que você está quebrado. Na verdade, sua conveniência é uma estratégia de sobrevivência brilhante e complexa. Antigamente, muito tempo atrás, você era pequeno e você rapidamente entendeu as regras do jogo em sua casa. Talvez seus pais fossem muito críticos, ou emocionalmente indisponíveis, ou imprevisíveis. E sua mente infantil e incrivelmente receptiva concluiu: quando eu expresso meus desejos, sou rejeitado. Quando fico com raiva, sou punido. Mas quando sou quieto, quando sou conveniente, quando sou bom, estou seguro. Você aprendeu uma lição cruel. O amor não é algo que se dá de graça, é algo que precisa ser comprado. O menino dentro de você só queria estar seguro e escolheu a única moeda que tinha: sua obediência. Você aprendeu a escanear o humor das outras pessoas como um radar,
para evitar conflitos antes mesmo que começassem. Você aprendeu a esconder sua agressividade na gaveta mais funda, porque acreditava que ela destruiria seus laços com as pessoas. Isso não foi covardia, foi adaptação. Isso salvou você naquela época. O problema é que você cresceu, a ameaça desapareceu, mas você continua pagando esse preço exorbitante por uma segurança de que não precisa mais. Você não é fraco. Você é apenas um soldado que não sabe que a guerra acabou há muito tempo. Para quebrar esse ciclo vicioso e deixar de ser vítima da própria educação, não basta apenas acreditar em si mesmo. Devemos olhar para as plantas da sua alma, deixadas pelo grande cartógrafo do inconsciente, Carl Jung. Imagine sua psique como uma casa. Você se acostumou a viver na sala de estar, onde é sempre claro e limpo. Jung chamava isso de persona. É sua máscara social, aquela boa pessoa que você mostra ao mundo. É a fachada que você pule todos os dias para obter aprovação. Mas quanto mais brilhante a luz na fachada, mais densa a escuridão dentro. Essa casa tem um porão, profundo, escuro, trancado com uma tranca pesada. Jung chamava isso de sombra. É o lugar onde você jogou durante anos tudo o que o proibiram de sentir. Sua fúria, sua ganância, seu egoísmo, sua agressividade primitiva. Você trancou a porta e jogou a chave fora, esperando que esses monstros desaparecessem. Mas eles não desapareceram. Eles ficaram com fome. E aqui está a verdade cruel. Sua força não está na sala de estar. Sua força está trancada no porão. Para se curar, teremos que fazer o que você evitou a vida toda. Devemos pegar uma lanterna e descer por essa escada barulhenta. Para onde vive o que você mais teme? Vamos começar destruindo a maior mentira que venderam a você. Desde a infância, fomos ensinados uma equação perigosa. Ser inofensivo é igual a ser moral. Disseram-nos que evitar conflitos é um sinal de espiritualidade superior. Que se você não mostra os dentes, não discute e não demonstra agressividade, então você é uma boa pessoa. Você é um pacificador. Você é o sal da terra. Mas vamos ser honestos. Isso é mentira. A sociedade, a escola e até os pais frequentemente confundem dois conceitos fundamentalmente diferentes: virtude e obediência. Você não foi elogiado por ser bom. Você foi elogiado por ser conveniente. Você foi elogiado por sua previsibilidade e docilidade. Isso não é formação de caráter. Isso é domesticação. Olhe para isso do ponto de vista da lógica fria. Imagine um coelho. O coelho não come lobos. O coelho nunca ataca primeiro. O coelho é um pacifista absoluto. Mas isso o torna virtuoso? Isso o torna uma autoridade moral? Não. O coelho não come o lobo não, porque tomou uma nobre decisão ética. Ele não come o lobo porque ele não pode. Seu pacifismo não é uma escolha. É consequência de sua incompetência biológica. Sua dieta é ditada por seu medo e sua fraqueza. E aqui está a verdade cruel que muitos homens têm medo de admitir. A impotência não é uma escolha moral. Se você não é capaz de causar dano, você não é bom. Você é apenas inofensivo. E ser inofensivo em um mundo cheio de predadores não é uma posição espiritual. É a posição de uma vítima. Muitas vezes olhamos para um homem que nunca levanta a voz, que concorda com tudo, que permite que pisem nele e dizemos: que homem santo, ele não tem nenhuma gota de maldade. Estamos errados. Na maioria das vezes, isso não é santidade. É covardia disfarçada de moralidade. A verdadeira moral exige a possibilidade de cometer o mal e a recusa consciente dele. Se você não tem uma espada, você não pode ser um guerreiro pacífico. Você é apenas um viajante desarmado que espera não ser notado. Para entender por que essa estratégia está fadada ao fracasso, precisamos recorrer à mecânica da sua psique. Jung introduziu o conceito de persona. É sua pele social, a máscara que você usa para interagir com o mundo. A persona é necessária. Ela nos ajuda a ser educados, a seguir a etiqueta e a não nos matarmos nas filas. Mas o problema do cara bonzinho é que sua persona se tornou hipertrofiada. Ela grudou no rosto. Você começou a acreditar que essa máscara sorridente e complacente é tudo o que você é. Você gasta uma quantidade colossal de energia para manter essa fachada brilhante. Você quer ser perfeito.
você quer ser santo. Mas na psique, assim como na física, atua a lei imutável da conservação de energia. Ou, como dizia Jung, a lei da compensação. Lembre-se desta fórmula. Quanto mais brilhante a luz da sua persona, mais negra a sombra que você projeta. Quanto mais você tenta ser branco e fofo por fora, mais cruel, egoísta e agressivo se torna seu duplo interior no inconsciente. Você não destrói seus impulsos sombrios reprimindo-os. Você apenas os empurra para o submundo. Você os envia para um destacamento de guerrilha. E como a sombra não tem saída legal pela porta da frente, ela começa a sair pelas janelas, pelas frestas do chão, pela chaminé. Ela se transforma no que os psicólogos chamam de agressividade passiva. Olhe para a sua vida. A sombra sempre encontra um caminho. Ela se manifesta naquele sarcasmo venenoso que escapa de você quando está cansado. Ela se manifesta no seu esquecimento, quando você acidentalmente não faz o que prometeu, mas não queria fazer. Ela se manifesta em explosões repentinas e assustadoras de fúria por coisas pequenas. Por exemplo, por causa de um café derramado, quando você grita como se o mundo tivesse desabado. É a pressão na caldeira que arranca a tampa. E se você a reprime por muito tempo, a sombra começa a atacar seu próprio corpo. Fadiga crônica, enxaquecas, problemas estomacais, depressão. Muitas vezes isso é apenas sua própria agressividade, voltada para dentro, contra você mesmo. Sua alma declara greve contra a tirania da sua polidez. Chega de teoria. Vamos descer do céu para a terra, direto para a sua vida. Quero que você faça algo agora mesmo. Não apenas me escute de fundo, mas realmente se envolva. Se necessário, pause o vídeo. Preciso da sua honestidade absoluta e implacável. Ninguém saberá sua resposta, exceto você. Lembre-se da última semana, ou até mesmo do dia de hoje. Encontre na memória aquele momento específico, em uma reunião, no jantar com o parceiro ou em uma conversa com um amigo, quando você sentiu uma pontada de discordância. Algo se contraiu dentro de você. Você queria dizer não. Você queria dizer que não podem tratá-lo assim. Você queria defender sua opinião. Mas você não fez isso. Você ficou calado. Você assentiu. Você espremeu aquele sorriso de plástico habitual e disse: claro, sem problemas. Lembre-se da sensação física naquele segundo. Aquele frio na barriga. Aquela sensação de que você ficou fisicamente menor. Aquele gosto enjoativo de traição. Agora faça a si mesmo a pergunta mais desconfortável. Quem você estava realmente protegendo naquele momento? Seu cérebro, seu advogado interior, imediatamente lhe dará uma justificativa nobre. Eu não queria chateá-los. Eu estava protegendo os sentimentos deles. Eu fui educado. Mentira. Olhe a verdade nos olhos. Você não estava protegendo eles. Você estava protegendo a si mesmo. Você estava protegendo seu conforto. Você estava protegendo sua ilusão de segurança. Você estava evitando aquela ansiedade que surge ao menor sinal de conflito. Você vendeu sua verdade por 1 minuto de tranquilidade. Pergunte a si mesmo agora: quantas vezes nesta semana você traiu a si mesmo pelo conforto de outra pessoa? 1 vez? 5? 10? Cada sim falso desses não é um ato de bondade. É um ato de autodestruição. E a conta desses atos, cedo ou tarde, terá que ser paga. Se essa lista de traições lhe causa dor, não desvie o olhar. Essa dor não é um sinal de que você está quebrado. É um sintoma de que sua alma está sufocando no espartilho apertado que colocaram em você. Você não está sozinho nessa tragédia. É a doença de toda uma civilização que decidiu que pode amputar metade da natureza humana e chamar isso de progresso. Mas para encontrar a saída, precisamos parar de ouvir os gurus modernos do pensamento positivo que dizem apenas seja mais gentil. Precisamos recorrer ao homem que não teve medo de olhar para o abismo, a Carl Gustav Jung. Jung nos deixou uma fórmula que assusta com sua verdade cruel. Ele dizia que o homem não é apenas um ser de luz. O homem é uma ponte entre o divino e o bestial. Ouça esta frase e permita que ela penetre em sua consciência. Nenhuma árvore pode tocar o céu com sua copa se suas raízes não alcançarem o próprio inferno. Pense nessa imagem. Você quer tocar os céus?
Você quer ser nobre, elevado, espiritual? Você quer ser bom? Então você é obrigado a ter raízes no inferno. Sua capacidade para o bem é diretamente proporcional à sua capacidade para o mal. A profundidade de suas raízes determina a altura de seus galhos. Sem essa fundação sombria, qualquer virtude é instável. Ela voará com a primeira rajada de vento, porque não tem onde se segurar. Jung desafiou toda a moral ocidental com uma frase: eu preferiria ser inteiro a ser bom. Integridade. É isso que buscamos. Ser bom significa cortar de si mesmo tudo o que a sociedade não gosta e jogar fora. É a castração da alma. Ser inteiro significa reconhecer tudo o que há em você, tanto a luz quanto a escuridão, tanto o amor quanto a agressão, tanto o santo quanto o assassino. Não estamos aqui para expulsar seus demônios. Exorcismo não funciona, só os deixa com raiva. Estamos aqui para chamá-los pelos nomes. Estamos aqui para domesticá-los. Porque é exatamente lá, nessas raízes escuras, nesse inferno que você tanto teme, que está escondida a energia necessária para a sua vida. E para obtê-la, devemos realizar o que Jung chamava de integração da sombra. Era nisso que consistia a grande e cruel lição de Jung. Cometemos um erro fundamental, tanto linguístico quanto psicológico, quando confundimos dois conceitos: ser inofensivo e ser bom. A maioria de vocês se considera boas pessoas. Mas se eu perguntar, você é capaz agora mesmo, consciente e friamente, de causar mal a alguém? Você é capaz de crueldade se a situação exigir? Você provavelmente responderá com horror: não, claro que não. E nesse momento você assina sua sentença. Porque se você não é capaz de crueldade, você não é bom. Você é apenas fraco. Você é inofensivo. E na inofensividade não há nenhum valor moral. Escute-me com atenção. A verdadeira virtude exige potencial para amor à violência. Você não pode ser uma boa pessoa se não tiver escolha. E a escolha só aparece quando você tem força. Se você é fraco, se não tem dentes, se não sabe morder, seu pacifismo não vale nada. É apenas a constatação da sua impotência. Para ser verdadeiramente bom, você deve ser perigoso. Você deve ser um monstro absoluto. Você deve saber que tem dentro de si a capacidade de semear o caos e a destruição. E só depois, possuindo essa força terrível, você aprende a controlá-la. Você aprende a mantê-la na rédea. É exatamente essa recusa consciente do uso da força que você possui que se chama virtude. Por que temos tanto medo da nossa sombra? Porque confundimos agressão com violência. Mas do ponto de vista de Jung, agressão não é mal. É Dasein, é força vital. A palavra agressão vem do latim ad grade, mover-se em direção a algo, avançar. É o combustível que faz você levantar de manhã. É a energia que permite conquistar territórios, construir carreiras, defender seus limites e dizer um firme não. Se você mata a agressão em si mesmo, você mata seu impulso. Você se torna estéril. Você castra sua alma. Um homem sem acesso à sua agressividade não é um santo. É um impotente no sentido mais amplo da palavra. Ele não pode proteger nem a si mesmo, nem sua família, nem seus princípios. Imagine um guerreiro. Se ele não tem espada, ou se sua espada está cega e enferrujada, ele não é um pacificador. Ele é uma vítima esperando o carrasco. Mas se ele tem na cintura uma lâmina afiada como navalha, que ele domina com perfeição, mas a mantém na bainha, isso é o que é mansidão. No sentido bíblico, a palavra manso originalmente não significava fraco. No contexto militar da época, significava aquele que tem uma espada e sabe usá-la, mas a mantém na bainha. E esse é o objetivo da integração junguiana. Não jogar a espada fora. Não cegá-la para não arranhar ninguém acidentalmente. Sua tarefa é afiar sua espada até o fio da navalha. Tornar sua sombra densa e perigosa. E então, forjar para essa espada a bainha mais resistente de disciplina e consciência. Porque apenas aquele que é perigoso pode ser confiável. Apenas aquele que pode destruir é digno de confiança quando constrói. Deixe-me contar uma história que pode parecer assustadoramente familiar. Vamos chamar nosso herói de Henry.
Henry era, por todos os padrões aceitos, o homem ideal. Ele era aquele cara que toda mãe gostaria de ver como marido de sua filha. Ele nunca esquecia aniversários. Ele nunca levantava a voz. Ele era o funcionário mais confiável do departamento, que sempre assumia trabalho extra e ficava até tarde quando os outros iam para o bar. Henry era a encarnação da palavra sim, mas dentro do escritório acontecia algo estranho. Apesar de sua competência, as promoções sempre passavam longe de Henry. Quem as recebia eram caras como Mike, barulhentos, às vezes rudes, inconvenientes. Mike podia discutir com o chefe. Mike podia dizer: "Essa ideia é idiota, eu não vou fazer isso." Henry olhava para isso com horror e superioridade moral. Ele pensava: "Que grosso, eu sou superior a isso." Mas o chefe respeitava Mike. E Henry? Henry era apenas mobília de escritório. Uma poltrona confortável que ninguém nota até que quebre. Henry não era respeitado porque sua lealdade não valia nada. Era automática. Ele não podia ir embora, não podia objetar. Ele era seguro como um gato castrado. Mas a verdadeira tragédia se desenrolava em casa. Sua esposa, Sarah, começou a murchar. No início do relacionamento, ela gostava da docilidade dele. Mas os anos passaram e essa segurança começou a sufocá-la. Ela tentava provocá-lo. Ela começava brigas do nada, apenas para ver alguma reação, alguma faísca de vida. Ela queria ver um homem que pudesse bater na mesa e dizer: "Chega", mas Henry não caía nessa. Ele apenas pedia desculpas. Ele perguntava: "O que eu fiz de errado? Como posso consertar isso?" E nos olhos dela começou a aparecer a coisa mais terrível que um homem pode ver nos olhos de uma mulher. Não ódio, mas tédio, misturado com pena. Ela parou de ver um homem nele porque ele renunciou à sua força. Ela se sentia segura dele, mas não segura com ele. Henry achava que era um santo, mas sua sombra crescia no porão. Ele começou a ficar doente. Dores estranhas nas costas, enxaqueca constante. Os médicos não sabiam o que dizer. E então a represa estourou. Não foi uma revolta heróica, foi patético. Uma noite, por causa de uma bobagem, talvez por causa de uma sopa fria, Henry explodiu. Ele despejou na esposa décadas de veneno acumulado. Ele listou cada sacrifício que fez, cada ofensa que engoliu. Ele gritava: "Eu te dei tudo. Eu fui perfeito." Mas nesse grito não havia força. Era o guincho de uma criança ferida. Sarah o deixou um mês depois. Não por um bad boy. Ela foi para o vazio, apenas para não estar perto de uma pessoa que transformou sua bondade em uma ferramenta de chantagem passiva. Henry ficou sozinho, nas ruínas de sua vida perfeita, sem ter entendido o principal. Sua bondade não era um dom, mas um imposto que ele pagava por seu medo de viver. Henry não é um personagem fictício. É parte da sua alma. Talvez você esteja sentado agora pensando: "Mas isso é injusto. Eu realmente quero o bem. Por que as pessoas são tão ingratas? Por que as mulheres escolhem os canalhas e os chefes promovem os arrogantes?" Deixe-me explicar a verdade cruel, mas necessária, sobre a natureza humana. O mundo não é cruel com você. O mundo simplesmente não acredita na sua máscara. Cada pessoa, sua esposa, seu chefe, seus amigos, tem um radar embutido e arcaico. É um instinto que tem milhões de anos. Esse radar escaneia cada um que entra na sala em busca de um único parâmetro: potencial de força. Nós somos animais sociais. E em um nível profundo e inconsciente, buscamos segurança. Agora responda honestamente: é possível se sentir seguro perto de alguém que é inofensivo? Não. Se você é inofensivo, você não pode proteger. Se você não pode morder, não conseguirá afastar os lobos. Se você cai com qualquer sopro de vento de conflito, não dá para se apoiar em você. É por isso que a mulher perde a atração pelo cara bonzinho. Não porque ela quer ser agredida ou humilhada, mas porque o instinto dela grita: esse homem é fraco. Se vier um problema real, ele vai quebrar primeiro. Ele não poderá proteger nem a mim, nem aos nossos filhos. Sua suavidade é lida não como bondade, mas como falta de confiabilidade. As pessoas sentem o cheiro do seu medo. Quando você sorri em resposta a uma grosseria, você acha que está demonstrando autocontrole. Mas os outros veem pânico nos seus olhos.
Eles veem que você sorri não porque é superior a isso, mas porque tem medo das consequências da sua raiva. E isso não causa respeito, mas desprezo. Ou, na melhor das hipóteses, pena. Sua bondade é percebida como suborno. As pessoas sentem esse contrato oculto do qual falamos. Elas sentem que você está comprando o bom tratamento delas com sua obediência. E ninguém gosta de ser manipulado, mesmo que o manipulador esteja de joelhos. Respeito é um subproduto da força. Lembre-se das pessoas que você mesmo mais respeita. Elas são inofensivas? Não. Provavelmente são pessoas que têm um eixo. Pessoas que podem dizer um firme não sem se justificar. Pessoas que podem se defender. Você sente que dentro delas há fogo, mas elas não queimam você com esse fogo. Elas aquecem você com ele. Eis o paradoxo que você deve aceitar. Para que as pessoas sintam sua bondade, primeiro elas devem sentir sua capacidade de ser perigoso. Enquanto sua espada não estiver afiada, sua oferta de paz não vale nada. Não é um tratado de paz, é uma rendição. Vamos ser extremamente honestos um com o outro. Não estamos aqui para julgar, estamos aqui para explorar. Acabamos de descobrir que sua santidade pode ser apenas medo. E é doloroso admitir isso, mas agora quero que você dê mais um passo. Quero que você encontre sua sombra. Ela não está em algum lugar distante. Ela está bem aqui, com você, nesta sala. Ela respira na sua nuca. Onde ela se esconde? Em quais fantasias vive seu monstro interior? A quem você não dá voz? Talvez sua sombra viva naqueles diálogos infinitos que você tem consigo mesmo de manhã, onde você finalmente responde ao seu ofensor como queria responder, mas teve medo. Onde você é espirituoso, cruel e invencível. Ou ela vive no desejo secreto de que tudo dê errado para seu colega bem-sucedido, mas arrogante, para que você possa olhar para o fracasso dele e sentir uma satisfação sombria? Ou talvez sua sombra seja uma fantasia de fuga, o desejo de largar tudo, trabalho, obrigações, família, essa lista infinita de tarefas e simplesmente desaparecer? Não se assuste com esses pensamentos. Jung dizia que a sombra não é apenas o mal. É sua vida não vivida. É aquela parte da sua energia para a qual você disse não. E quanto mais forte você pressiona essa mola, mais furiosamente ela quer se soltar. Eu sei o que você sente. Você está cansado. Ser uma boa pessoa 24 horas por dia é um trabalho infernal. É levantamento de peso. Usar essa auréola brilhante e essa armadura pesada de retidão é exaustivo. Você está cansado de sorrir quando quer rosnar. Você está cansado de concordar quando quer discutir. Você está cansado de ser conveniente para todos, menos para si mesmo. Esse cansaço é um sinal da sua alma. Ela grita para você: jogue fora esse peso. Pare de fingir. Reconhecer sua escuridão é o primeiro raio de luz. Reconhecer seu cansaço é o primeiro passo para a força. Agora mesmo proponho que você realize um pequeno ato de rebeldia, um ato de vontade. Vá aos comentários abaixo deste vídeo. Este é nosso espaço seguro. Aqui estão reunidas milhares de pessoas que estão percorrendo o mesmo caminho que você. Escreva uma frase simples: eu cansei de ser conveniente. Ou, se você tiver coragem, conte uma história curta. Um momento em que sua bondade saiu pela culatra. Um momento em que você se arrependeu de não ter mostrado os dentes. Faça isso não pelos algoritmos do YouTube. Faça isso para materializar sua intenção. Quando você escreve "eu cansei de ser conveniente", você assina um novo contrato consigo mesmo. Você deixa de ser invisível. Você declara ao mundo e a si mesmo: para mim chega. Estou pronto para mudanças. Espero você nos comentários. Faça isso e continuaremos. Agora que reconhecemos a existência da sombra, tenho uma notícia para você que pode parecer paradoxal. Seu problema não é seu inimigo. Seu problema é seu recurso mais valioso. Nos acostumamos a pensar na raiva, na agressividade e no egoísmo como resíduos tóxicos da psique, dos quais precisamos nos livrar. Mas Carl Jung, como um verdadeiro alquimista do espírito, afirmava o contrário. Ele dizia: a sombra é 90% ouro puro. Pense nisso. O que você chama de seus demônios, na verdade, é energia vital pura e indiferenciada.
É chumbo esperando para ser transformado em ouro. Vamos rever sua atitude em relação à raiva. Raiva não é pecado. Raiva é informação. É um alarme biológico instalado em sua alma pela própria evolução. Quando você sente uma explosão de raiva, é um sinal da sua psique. Atenção! Seus limites foram violados. Seus valores estão ameaçados. Alguém está pisando no seu pescoço. Se você desliga esse alarme, se abafa a raiva com pílulas de polidez, você se torna cego. Você para de ver onde você termina e onde os outros começam. Você perde a soberania sobre seu próprio território. A raiva é o guardião dos seus portões. E esse guardião deve estar armado. Pense na energia colossal que você gasta todos os dias reprimindo. Manter a sombra debaixo d'água é o mesmo que tentar manter uma enorme bola inflável debaixo d'água. Exige tensão muscular constante e exaustiva. É por isso que você está tão cansado. Agora imagine o que acontecerá se você parar de lutar contra essa força e começar a usá-la. A mesma energia que o destrói por dentro, na forma de psicossomática e depressão, pode se tornar combustível para o seu avanço. Agressividade é impulso, é ambição, é a capacidade de conquistar, construir, proteger e mudar o mundo. Seu monstro interior não é um erro de projeto, é o seu motor. Sem ele, você é um veleiro na calmaria. Bonito, limpo, mas absolutamente imóvel. Com ele, você ganha um reator nuclear. A tarefa não é desligar o reator. A tarefa é conectá-lo ao sistema de controle. Sua raiva não é o inimigo. É combustível trancado no porão que, se usado corretamente, pode enviar seu foguete para as estrelas. E agora vamos aprender a fazer isso. Como vamos extrair esse ouro? Como transformar a fúria destrutiva em força criativa? O primeiro passo é acabar com a guerra civil dentro da sua cabeça. Pare de gastar forças tentando provar a si mesmo que você é bom. Pare de ler afirmações sobre amor e luz. Em vez disso, faça o que a psicologia profunda sugere. Convide seu monstro interior para negociações. Isso não é exorcismo. Não estamos tentando expulsar o demônio. É uma missão diplomática. Você deve dizer à sua sombra: eu vejo você. Não vou mais trancar você no porão. Quero saber o que você quer. O segundo passo é o mais difícil. É um ato de honestidade radical. Você deve ficar diante do espelho, olhar nos seus olhos e reconhecer sua capacidade para o mal. Você deve dizer a si mesmo: sim, sou capaz de ser cruel. Sou capaz de causar dor. Há egoísmo em mim, há ganância em mim, há sede de poder em mim. Não sou um coelho inofensivo. Sou um predador. Isso é assustador. Isso vai contra tudo o que lhe ensinaram. Mas no momento em que você reconhece sua capacidade de morder, a mágica acontece. O medo desaparece. Porque aquilo que você chamou pelo nome não tem mais poder sobre você. Enquanto você nega sua sombra, ela o controla dos bastidores. Assim que você a reconhece, o controle volta para suas mãos. E aqui chegamos à essência da integração. O objetivo não é se tornar um vilão. O objetivo é ter escolha. A verdadeira moral é uma fórmula simples. Capacidade para o mal mais escolha consciente do bem. Se você tirou dessa equação a capacidade para o mal, você obteve não moral, mas impotência. Imagine que sua agressividade é um dragão. O cara bonzinho tenta fingir que o dragão não existe, até que ele queima sua aldeia. O homem integrado faz diferente. Você não mata o dragão. Você o sela. Você usa o fogo dele para aquecer sua casa e não para queimá-la. Você usa a força dele para proteger aqueles que são importantes para você. Você usa as asas dele para subir onde não poderia chegar a pé. É nesse momento que nasce seu eixo interior. As pessoas começarão a notar as mudanças. Em sua voz aparecerá peso. Em seu olhar aparecerá a confiança tranquila de um homem que sabe que tem um revólver carregado no coldre, mas não pretende sacá-lo sem extrema necessidade. Essa é a bondade masculina que é respeitada. Bondade baseada não no medo, mas na força. Filosofia é ótimo, mas como aplicar isso na segunda-feira de manhã, quando o colega tenta jogar o trabalho dele em cima de você de novo? Você não conseguirá integrar a sombra em um dia. É um músculo. E como qualquer músculo, precisa ser exercitado.
Se você tentar levantar um peso muito grande de uma vez, por exemplo, recusar duramente um chefe tirano, você vai se machucar. Por isso começaremos com pouco. Dou a você um exercício chamado o não sagrado. Comece com micro-recusas. Ofereceram um café que você não quer? Diga não. Pediram um pequeno favor que é inconveniente para você? Diga não. Aqui está o algoritmo que você deve treinar até o automatismo. Passo 1. Pausa. Isso é o mais importante. O cara bonzinho tem um reflexo. Concordar instantaneamente para aliviar a tensão. Quebre esse reflexo. Quando pedirem algo a você, fique em silêncio. Respire. Conte até 3. Olhe nos olhos da pessoa. Essa pausa é o momento em que você recupera seu poder. Você mostra que seu tempo pertence a você. Passo 2. Um não firme. Diga isso com calma e firmeza. Não, não poderei fazer isso. Ou simplesmente, não, obrigado. E agora, atenção, não se justifique. O cara bonzinho começa imediatamente a se desculpar. Desculpe, eu adoraria, mas minha gata está parindo, minha avó adoeceu. Pare com isso. Justificativas são buracos na sua armadura. Justificativas dizem que você sente culpa por seus limites. Seu não deve ser uma frase completa. Ponto final. Passo 3. Aguente o silêncio. Depois que você disser não, surgirá uma pausa constrangedora. Surgirá uma tensão social. Você terá vontade de preencher esse silêncio com conversa fiada, risadinhas ou concordância. Não faça isso. Fique nesse fogo. Permita que esse desconforto exista. É exatamente nesses segundos de silêncio que morre o menino que queria agradar a todos e nasce o homem que respeita a si mesmo. Tente isso amanhã e observe o que vai acontecer. O céu não vai cair. Você não será demitido. As pessoas não começarão a odiá-lo, muito provavelmente. Elas apenas assentirão e irão procurar outra vítima. Mas dentro de si você sentirá uma poderosa onda de dopamina e testosterona. Você sentirá a energia voltando ao seu corpo. Lembre-se, cada vez que você diz não ao que não quer, você diz um alto e sagrado sim a si mesmo. Seu não é a espada que delineia as fronteiras do seu reino. E sem essa espada você não tem um reino, tem apenas um lugar de passagem. Quem você se tornará quando percorrer esse caminho até o fim? Quando você parar de fugir da sua sombra e apertar a mão dela, você deixará de ser o cara bonzinho. Você se transformará em algo muito mais raro e valioso. Você se tornará um homem integrado. Existe um provérbio antigo que descreve perfeitamente esse estado. É melhor ser um guerreiro em um jardim do que um jardineiro em uma guerra. O jardineiro na guerra é uma vítima. Ele será destruído no primeiro segundo, porque não sabe segurar uma espada. Mas o guerreiro no jardim, essa é outra história. Ele aprecia a beleza das flores. Ele inala o perfume da paz. Ele está calmo. Mas sob seu manto pende uma espada. E ele, e todos ao redor, sabem que se lobos entrarem nesse jardim, o guerreiro não negociará com eles. Ele os destruirá. É exatamente esse conhecimento, eu posso me defender, que lhe dá a verdadeira e profunda tranquilidade. Você não precisa mais se agitar. Você não precisa mais sorrir de forma subserviente, tentando agradar a cada pessoa que encontra. Os cães latem de medo. O leão fica em silêncio porque conhece sua força. O homem integrado não busca conflitos. Ele os apaga com sua presença. As pessoas sentem sua gravidade. Elas sentem que você é perigoso, mas escolheu ser bom. E é exatamente por isso que sua bondade se torna valiosa. Não é mais uma falsificação barata que você distribui de graça. É um presente real. O cara bonzinho é um eterno pedinte. Ele anda com a mão estendida e implora: por favor, me amem. Eu sou tão bonzinho. O homem integrado é um rei. Ele não pede amor, ele o gera. Ele não busca aprovação, ele estabelece padrões. Ele não busca proteção na mulher ou na sociedade. Ele mesmo se torna a fonte de proteção. A mulher ao lado de um homem assim floresce porque se sente atrás de uma muralha de pedra. Não porque ele é macio, mas porque ele é firme. Ela sabe que o não dele ao mundo exterior é tão confiável quanto o sim dele para ela. Esse é o objetivo do nosso trabalho. Não se tornar um vilão, não se tornar um tirano,
mas se tornar aquele que segura em uma mão a espada e na outra uma flor, e sabe exatamente quando usar a primeira e quando usar a segunda. Esse é o caminho da inofensividade covarde para a perigosa, consciente e grande bondade. Então vamos resumir essa longa jornada. Vamos gravar essa lição na pedra para que você possa voltar a ela sempre que sentir fraqueza. A lição mais cruel de Carl Jung se resume a uma verdade assustadora em sua simplicidade. Sua impotência não é uma virtude. Pare de se orgulhar de não poder causar mal. Não há mérito nisso. É mérito da sua fraqueza. O coelho não se torna santo só porque não tem presas. Ele continua sendo apenas comida. Lembre-se desta fórmula. Para ser santo, você primeiro deve aprender a ser um monstro. Isso soa como um paradoxo, mas é o único caminho para a realidade. Apenas aquele que é capaz de destruir o mundo é digno de salvá-lo. Apenas aquele que é capaz de matar pode verdadeiramente valorizar a vida. Apenas aquele que pode dizer um não esmagador pode fazer uma promessa que valerá mais que ouro. Sua bondade ganha valor apenas no momento em que por trás dela está a arma carregada da sua vontade. Todo o resto não é bondade. É apenas um pedido educado para não baterem em você. Não busque a pureza. A pureza é estéril. A pureza é frágil. Uma mancha de sujeira e a pureza está destruída. Busque a integridade. A integridade é antifrágil. Ela inclui tudo, tanto a luz quanto a escuridão, tanto o amor quanto a fúria. O homem integrado não tem medo da sujeira, porque sabe que o lótus cresce do lodo. Não tenha medo da sua sombra. Não tenha medo das suas presas. Coloque nelas a coleira da consciência. E vá para o mundo não como uma vítima implorando por misericórdia, mas como um rei trazendo a lei. Imagine o dia em que a integração terminar. Você acordará de manhã e sentirá uma sensação estranha e incomum. Silêncio. Aquele eterno zumbido interno de ansiedade. Será que fiz tudo certo? Será que não ofendi ninguém? O que vão pensar de mim? Desaparecerá. Em vez dele, dentro haverá um silêncio calmo e denso. A sensação de ter tirado dos ombros uma mochila com pedras que carregou por décadas. Você sairá para o mundo, e o mundo mudará, porque você mudou. Você entrará na sala e não precisará mais escanear o humor dos outros para se ajustar a eles. Você trará consigo seu próprio clima. O conflito deixará de ser para você uma catástrofe que faz o coração parar. Tornar-se-á apenas uma situação de trabalho. Você descobrirá que pode olhar nos olhos das pessoas e dizer a verdade desagradável, e sua voz não tremerá. E o mais surpreendente, as pessoas não se afastarão de você. Pelo contrário, você verá nos olhos delas o que tanto desejou, respeito genuíno. Seus relacionamentos deixarão de ser uma transação. Você parará de comprar amor com sua prestatividade. Você conhecerá o gosto da verdadeira intimidade, quando amam não por você ser conveniente, mas por quem você é, pela sua força, pela sua complexidade, pela sua verdade. Você se tornará um ímã. As pessoas são atraídas por quem é inteiro. As pessoas são atraídas por quem não tem medo de ser si mesmo. Nesse dia você olhará no espelho e verá lá não um menino assustado que quer ser bonzinho, mas um homem que sabe o seu valor. Você acordará e entenderá que não precisa mais se desculpar por sua existência. Você tem o direito de estar aqui. Você tem o direito de ocupar espaço. Você tem direito à sua força. Não vou mentir para você. O caminho que traçamos hoje, o caminho da integração da sombra, não é um passeio fácil. É o trabalho de uma vida inteira. Haverá dias em que você sentirá medo. Haverá dias em que os velhos hábitos do cara bonzinho tentarão trazê-lo de volta para a gaiola confortável. Haverá momentos em que sua sombra tentará escapar do controle. Isso é normal. É o preço do crescimento. Mas quero que você saiba uma coisa. Você não está sozinho nessa escuridão. Olhe para o número de visualizações abaixo deste vídeo. Olhe os comentários. Lá estão milhares de homens e mulheres que agora mesmo, neste segundo, estão passando pela mesma luta. Eles também cansaram de ser convenientes. Eles também estão procurando seus dentes. Eles também estão aprendendo a selar seus dragões. Não somos apenas espectadores do YouTube. Somos uma ordem invisível de buscadores que se recusaram a viver na superfície e escolheram a profundidade.
Quero agradecer a você, não pelo seu tempo, o tempo pode ser recuperado. Quero agradecer a você por sua coragem. A maioria das pessoas teria desligado este vídeo no 5º minuto, quando começamos a falar a verdade desagradável. Eles teriam escolhido a doce mentira. Você ficou. Você assistiu até o fim. Você decidiu olhar no espelho. Isso prova que em você já existe aquele eixo que buscamos. O guerreiro já acordou. Se você sente que esta conversa ressoou com algo profundo dentro de você, se você entende que não lhe interessa mais consumir conteúdo fast food que ensina a parecer e não a ser, então faça uma escolha. Inscreva-se neste canal. Não faça isso por mim ou pelos algoritmos. Faça isso como um ato de vontade. Faça isso como uma declaração a si mesmo. Eu escolho o caminho difícil. Eu escolho a verdade. Aqui falamos sobre o que costuma ser silenciado. Aqui descemos para onde os outros têm medo de olhar. Se você aceita o desafio, deixe um like neste vídeo. Que seja um sinal para sua sombra de que você está pronto para negociações. E se ainda tiver forças, escreva nos comentários seu manifesto. Escreva que você retoma o direito à sua força. Lembre-se, o mundo não precisa da sua fraqueza. O mundo precisa da sua perigosa, controlada e grande bondade. Bem-vindo ao lar, à profundidade. Até a próxima, no abismo.